No vídeo anterior sobre criação de plugins no EPM Dataset Analysis do EPM Studio, nós vimos como é simples e rápido criar um botão aqui na Ribbon que executa um comando escrito em um script Python. Para que serve esse plugin? Simples. Em vez de eu ter que vir aqui e digitar no console, por exemplo, eu quero saber o valor da média. Então, em vez de eu digitar aqui a variável que é essa temperatura de fundo e perguntar o valor médio dela, eu simplesmente seleciono ela e clico numa função que eu escrevi que já me retorna as informações nessa message box do valor da média e desvio padrão. Como é que nós fizemos isso? Bastante fácil. Nós vamos lá no diretório do EPM Studio, dentro do plugins, criamos um folder example. Esse example é exatamente o nome. Quando eu abro aqui o console, ele vai carregar o plugin, ele é exatamente o nome do plugin que vai aparecer aqui. A imagem, a primeira imagem que ele encontrar dentro desse diretório é a imagem que ele vai usar no ícone do botão. E esse arquivo aqui é o arquivo que está com o código que vai executar quando for clicado no botão, que é este código aqui. Notem que no vídeo anterior eu não estava usando o suporte ao TF8 do Visual Studio. Então eu tinha que escrever os caracteres especiais. Então quem for usar o Notepad, por exemplo, vai ter que fazer aquilo, escrever os caracteres especiais. Como eu carreguei aquele arquivo e eu já disse que ele estava no formato TF8, os caracteres especiais já aparecem corretamente como vão aparecer no Visual Studio, no EPM Studio. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós já vimos como mostrar uma mensagem na tela. Uma outra facilidade que é bastante útil é fazer um gráfico no próprio EPM Studio. Como nós temos aqui, por exemplo, eu quero fazer o gráfico da temperatura de fundo aqui assim. Como é que eu faço digitando? Eu faço y igual temp fundo, faço uma cópia para a minha variável y. O valor dela eu vou somar 10, então lembrando que todas as variáveis que aparecem aqui no gráfico, na verdade elas são uma matriz com 3 colunas, valor, timestamp e qualidade. Então eu peguei a coluna valor e estou somando 10 a cada ponto dessa coluna valor. E aí, para fazer o gráfico, eu simplesmente faço plot, o nome da pena que eu quero e a minha variável. Está lá, adicionei 10, a minha variável do console. Só que eu quero poder fazer esse gráfico através do plugin, não ter que ficar digitando aqui. Então nós vamos fazer isso através de um exemplo que é bastante útil, que é a remoção da média de uma curva qualquer. Então a primeira coisa que a gente faz é criar o nosso decorator com o nome da função, remove média, a posição dela no menu do meu plugin, posição 2, ou seja, ela vai vir logo depois da função estatística. E agora aqui nós também vamos, além do plot, nós vamos ver uma outra facilidade que é jogar o resultado da execução dessa função para o ambiente de trabalho, para uma variável que vai se chamar rmmin. Então vamos lá. Eu vou lá, declaro o nome da minha função, def remove min. Notem que o nome não precisa ser exatamente o nome da função que está lá. Eu vou colocar uma descrição nessa função. Essa descrição é exatamente a descrição que vai aparecer no tooltip dessa função remove média. Então, quando eu botar o mouse em cima, vai aparecer a função que remove a média da curva selecionada. A próxima coisa a fazer, que é sempre bom, é verificar se tem uma pena selecionada, porque essa função ela vai ser aplicada a uma pena. Lembrando do vídeo anterior,
O Selected Pens do EPM Dataset Analysis, do namespace EPM Dataset Plugins, ele é uma lista. Então eu estou verificando se o tamanho dessa lista é diferente de 1. Se essa lista for diferente de 1, então eu vou botar uma mensagem na tela para selecionar uma pena, uma curva, usando a função MessageBox do namespace ScriptRunner. Coloco ela como do tipo warning e return 0. Bom, a próxima etapa é copiar a matriz na minha lista da posição 0, a matriz valor timestamp qualidade para minha variável EPM data. E eu também já vou fazer uma cópia dessa EPM data para minha variável de retorno, que é o rm_min, que vai ser essa aqui. Então eu estou copiando, isso aqui é do NumPy, é uma cópia, isso aqui não vai ser uma referência, é uma cópia, ele vai pegar todos os valores daqui e vai copiar nessa segunda. E agora eu vou aplicar a função que eu quero realmente, que é remover a média dos meus dados. Então, na coluna valor da minha variável rm_min, eu vou fazer o quê? Eu vou, ponto a ponto dos valores do EPM data, eu vou subtrair o valor médio. Então, eu estou removendo a média dos dados. A próxima fase é fazer o plot. Para fazer o plot, eu preciso do nome da pena. Então, uma dica interessante é, eu vou usar o próprio nome da variável que eu tinha selecionado e concatenar com zero_min para usar como nome da pena no meu gráfico. Então, da mesma forma que aqui nós pegamos a matriz valor timestamp qualidade da curva selecionada, que é a primeira curva, a curva 0, aqui eu estou pegando o nome dela. E estou concatenando com essa string e atribuindo para penName. E para fazer o gráfico é simples. Basta eu usar o SR do ScriptRunner, namespace, o comando plot, e como eu fiz lá no ambiente de trabalho, o nome da pena e os meus dados. Lembrando que esses dados eles têm que ter sempre 3 colunas, valor, timestamp e qualidade. O valor é o resultado desse cálculo, o timestamp qualidade é uma cópia do timestamp qualidade da própria curva que eu selecionei. E como essa função ela está retornando essa variável, eu tenho que botar aqui return o nome dessa variável que vai ser retornada para o meu ambiente de trabalho. Então, quando eu executar o comando remove média, ele vai pegar a curva, vai subtrair a média e vai plotar no gráfico e vai retornar essa curva aqui para o meu ambiente de trabalho. Então, vamos lá para o EPM Studio. Notem que o plugin ele nunca é carregado, ele só é carregado quando eu realmente quero usar o ambiente de trabalho integrado do console Python. Quando eu executo a consulta, as minhas variáveis são trazidas para o workspace. Então vamos lá. Eu vou selecionar minha temperatura de fundo. E agora notem que eu tenho estatísticas que a gente tinha feito no vídeo anterior e remove média. Removi a média. Ele removeu a média e plotou, mas ele não está aparecendo. Por quê? Porque quando eu removo a média, isso aqui vai para 0. Então eu vou adicionar um eixo aqui e vou trazer para esse outro eixo. Está aqui, ó, média 0. Vou dar um duplo clique para fazer um autofit. Notem que ficou exatamente sobre aquela curva, só que ele foi levado para 0, que é a média 0. E a variável que tem esse valor é a rm_min. Notem que se eu for calcular o valor da média dela, está lá, 0, e na 10 na menos 14. Ou seja, eu removi a média daquela minha curva. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar uma outra facilidade que tem para plugins, que é muito útil, que é clicar num gráfico e pegar valores. E pode ser bastante útil para pegar valores máximos, mínimos, fazer análises de tempo.
Mas daí nós não vamos usar esse ambiente, nós vamos usar o módulo do Python que é a matplotlib.